Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. Vamos falar muito como foi a 25ª rodada do Brasileirão. O Corinthians venceu mais uma e disparou na liderança. Lá no Mineirão, a Raposa parou o Galo. E olha que o Cruzeiro ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. E a quarta vaga, está numa luta, porque Flamengo e São Paulo somam juntos 41 pontos. O Vasco venceu mais uma, mas continua em último lugar. Então vamos começar a falar da Série B, começando com a vitória do Bahia diante do Bragantino por 3-2. Olha lá, gente, o Bahia venceu mais uma, continua no G4. O primeiro gol quem fez foi o Gilberto para o Bragantino aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois teve pênalti, o Chiesa vai empatar e deixar tudo igual, 1-1. O Max Biancucci, aos 14 minutos do segundo tempo, vai fazer o segundo do Bahia, 2-1. E teve mais um pênalti, mais um para o Bahia. Aos 46 minutos do segundo tempo, Souza bateu e fez. Então, Bahia firme no G4. Empate mais uma vez? Porque saiu... desculpa aí. Empate entre Paraná e Paysandu. Rafael Costa fez o primeiro para o Paraná e depois o Wellington Júnior deixou tudo igual. Paysandu se mantém no G4. Oeste venceu o Boa Esporte por 2-1. Wilson Júnior fez o primeiro para o Boa, mas aí o Oeste vai reagir. O Júnior Lopes de cabeça vai empatar e o Mazinho vai fazer esse gol aí aos 8 minutos do segundo tempo. Continuando, o Mojimirim perdeu mais uma e foi o Botafogo que venceu. Roger Carvalho de cabeça fez o primeiro, depois o Thomas vai fazer o segundo e o Luiz Henrique de pênalti, olha aí, ó, esse pênalti bem marcado, né? Aos 45 minutos do segundo tempo vai fazer o último gol. Então, a vitória do Botafogo, 3-0. O Sampaio Corrêa venceu o Ceará. O Jamie de cabeça vai fazer o único gol, mas mesmo assim está fora do G4. O América Mineiro venceu o Náutico 2-1. Marcelo Toscano fez esse golaço com 13 minutos jogados. Depois o Felipe Amorim, aos 19 minutos do segundo tempo, vai fazer o segundo. Quase. E o Guilherme vai garantir esse aí. Gilmar Dalpozo estreou com derrota, hein? O Santa Cruz venceu o Luverdense por 2-0. O Alemão de cabeça fez o primeiro. Depois o Daniel Costa vai fazer esse golaço de falta. 2-0, vitória do Santinha. Empate entre Macaé e Criciúma. O Juninho abriu o placar para o Macaé e depois o Luca deixa tudo igual. Lembrando que 2 jogos ficaram no 0-0, Atlético e Vitória e ABC e CRB. Muito boa tarde, André. E o Papão continua firme no G4. Amanhã vai jogar contra o ABC, que está na zona de rebaixamento e tem tudo para aumentar essa vantagem. O Paysandu está a 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série B, caminha firme rumo à Série A e eu hoje posso cravar, diante do que eu estou vendo, nas 25 rodadas até agora da Série B do Campeonato Brasileiro, a campanha do Paysandu é consistente ao ponto que eu posso afirmar de que ao lado do Botafogo ele estará na Série A do ano que vem. Só manter do jeito que está, que o time vai subir para a primeira divisão. E com merecimento nesse belo trabalho feito pelo Dado Cavalcante e também pela diretoria do Paysandu. Vamos conferir então como ficou a classificação na Série B. Após a 25ª rodada, o Botafogo continua em primeiro com 48 pontos, o Paysandu em segundo com 44, Bahia com o mesmo número de pontos, 44, e o Vitória com 42. Depois, Sampaio Corrêa, América Mineiro, Santa Cruz, Bragantino, Náutico, Paraná na segunda parte, Criciúma, Luverdense, Oeste, CRB, Macaé, Atlético Goianiense e no Z4, Ceará, Boa Esporte, ABC e Mojimirim. E agora, confira o Pronto Falei. Ele é muito criticado. Até no início do Campeonato Brasileiro foi muito mais do que está sendo hoje. Ele perde muitos gols, mas ele também marca. Eu estou falando do Wagner Love.
Olha só a classificação da artilharia do Campeonato Brasileiro. O Ricardo Oliveira tem 16, o Lucas Prato tem 10, o Jadson e o Alexandre Patro têm 9 gols. E depois, na quarta colocação da artilharia, quem vem? O Wagner Love com 8 gols. Ele tem apenas 1 gol de diferença para o Alexandre Pato e 2 gols de diferença para o Lucas Prato do Atlético Mineiro. Esses aí jogaram todas. O Lucas Prato no Atlético e o Alexandre Pato no São Paulo. E o Wagner Love não jogou todas pelo Corinthians. Ele é substituído quase todo jogo. E ele, durante muito tempo, foi reserva da equipe do Corinthians. Imagine se ele tivesse jogado os 90 minutos. Imagina se ele estivesse bem desde o início. Ele pode ser criticado, pode ser grosso, pode errar gol feito. Mas ele marca e ele é importante. Pronto, falei. Volta ao Brasil Esportes. Agora vamos ver quem vai participar da nossa torcida nesta segunda-feira, começando com o Bispo, lá de Arraial da Ajuda, Bahia. David, de Belém do Pará. Dó Azevedo, de Sapé, Paraíba. Gatão, lá de Santa Cruz, Minas Gerais. Lindomar, de Maceió, Alagoas. Mário, de Cuiabá, Mato Grosso. Eduardinho, de Campina Grande, Paraíba. Sivonaldo, de Caruaru, Pernambuco. Wilton e Camila, de Bonfinópolis, Minas Gerais. Chico, de Caxias, Maranhão. Esse é agora um recado importantíssimo para você que fuma, quer parar de fumar, mas não sabe como. Nicozero pode ser a solução. Vamos falar agora do Nicozero, um método que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar e vai ajudar você também. O cigarro mata 5 milhões de pessoas todo ano. Mais de 70% dos casos de câncer de pulmão ocorrem entre os fumantes, mas os familiares também são prejudicados. Mesmo não acendendo um único cigarro, fumam indiretamente 10 cigarros todos os dias, só por morarem juntos. Sem falar que você está gastando R$5.000 em média por ano só com cigarros. O que falta para você parar de fumar? O vício, a ansiedade estão te atrapalhando? Nós vamos ajudar você. 9 a cada 10 pessoas que utilizam o Nicozero têm conseguido parar de fumar e em menos de 15 dias. E você também pode vencer esse vício, mas tem que dar o primeiro passo. Então não perca tempo, ligue agora no 0800 123 4444 e peça o seu kit Nicozero. Nós vamos ajudar você a parar de fumar. Agora sim, vamos falar dos jogos da Série A, começando com a derrota do Coritiba em casa, diante do Internacional por 1-0. O primeiro gol, aliás, o único gol quem fez, foi o Vitinho, aos 48 minutos do primeiro tempo. Primeira vitória do Argel Fux, longe de Porto Alegre. Mais uma vez, gol do Vitinho, Internacional, que ainda está fora do G4. O Palmeiras venceu o Figueirense por 2-0, Jackson, com 53 segundos no segundo tempo, fez o primeiro e o Zé Roberto garantiu o segundo gol aí para o Palmeiras. O Corinthians venceu muito bem, dessa vez o Joinville, por 3-0. O Malcom fez o primeiro. Depois o Wendel, aos 12 minutos do segundo tempo, fez o segundo. E o Wagner Love, que depois de tanto tentar nessa partida, fez o dele, aos 43 minutos. Teve mais. Ponte Preta goleou o Santos 3-1. Primeiro gol, quem fez foi o Badi de cabeça. Depois, o Ferron de cabeça fez o segundo. O Borges, aos 43 minutos do primeiro tempo, vai fazer o terceiro. E o Santos vai fazer esse gol de honra, o Rafael Longini. E o Vasco surpreendeu, mais uma vez, venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O Júlio César fez o primeiro e depois o Nenê de pênalti vai fazer o segundo. Aí, André, vamos falar então da vitória do Palmeiras, que venceu, mas não convenceu. O ataque palmeirense trocou a inteligência pela correria. Tanto é que o público diminuiu,
Esse foi o menor público no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, 23 mil pagantes. E nessa fase, André, que todos estão loucos pela quarta vaga, o Palmeiras tem que melhorar, né? Se ele quiser mesmo entrar na zona da Libertadores. Eu acho que tem hora que a cobrança é até excessiva. Por exemplo, no jogo passado o time estava muito desfalcado, por isso que perdeu. O time melhorou. Ah, mas jogou mal contra o Figueirense, mas venceu. O Campeonato Brasileiro é dessa forma. O Figueirense está desesperado para escapar do rebaixamento, já foi a 4ª derrota seguida e impôs sim algum tipo de dificuldade. Eu acredito que o Palmeiras está no caminho certo. Mas você acha que o Palmeiras é regular neste momento? É regular. Você Quando tem todos os jogadores à disposição, é regular. Tá. E agora o que não foi regular foi essa derrota do Santos diante da Ponte Preta, né? Fora de casa. Aí sim. 3-1. Aí isso não é regular. Destoou demais, né? Destoou demais. Que é isso, hein, André? O time vinha de 13 jogos sem perder. Não jogou nada nesse jogo. 10 jogos. Incluindo Copa do Brasil da 13. No Brasileiro 10, né? Incluindo Copa do Brasil da 13 jogos sem perder. Então, não esperava isso. E a Ponte Preta estava no declínio, né? Exatamente, não esperavam há 6 a jogos vitória sem da vencer Ponte Preta a Ponte pelo número Preta. de gols que foi e a derrota do Santos. Com certeza foi a surpresa da rodada esse jogo. É isso aí. Para fechar esse bloco, vamos registrar os primeiros torpedos. Para você participar é muito fácil. Basta mandar a sua mensagem para o número 628599.000. Tá aí na telinha, né? Obrigado a todos que participam. São centenas de mensagens. Obrigado a todos. Infelizmente não é possível ler o recado de todos. Por exemplo, tem aqui ó, a participação. Sou de Santa Rita, Paraguai. Não perco nenhum programa. Gostaria de parabenizar os colorados por mais uma vitória e espero que continue assim. Não mandou o nome? É lá de Santa Rita, no Paraguai. Muito obrigado pela participação. André, o Vasco vai calar a boca da crítica. Rossini Lucena de Campina Grande, na Paraíba. Se conseguir escapar do rebaixamento, vai calar todo mundo, né? Nossa, né? Vai calar, assim, acho que metade do Brasil, né? A sua, a minha. Ah, com certeza. E hoje eu estava avaliando a situação, por exemplo, o Fluminense tem uma escapada de rebaixamento milagrosa com o Cuca alguns anos anteriores. Mas estava nessa situação ou pior? Um pouco pior. Então tem chance, André. Tava um pouco pior. Tem chance. Eu acho que a vaca já foi pro brejo, mas o torcedor tem que acreditar, os vascaínos têm que acreditar e às vezes até quando chegou naquela situação que tomou de 6 e estacionado nos 13 pontos, o que ficou parecendo? Já rebaixou. E às vezes isso pode ter sido bom para os jogadores do Vasco, que eles tiveram um motivo para tentar reagir na competição. Quem sabe? Vamos ver, né? E agora, saiba um pouco mais sobre o colchão Sono Quality com o Ricardo. Olá, para você que está assistindo o programa Brasil Esporte, eu tô aqui para dar um recado muito especial para você sobre o colchão da Sono Quality, o melhor colchão do Brasil, o colchão que é indicado por médicos e especialistas em saúde. É isso mesmo, ortopedistas, cardiologistas, fisioterapeutas, neurologistas indicam esse colchão para cuidar de você durante toda a noite de sono. Você que sofre com hernia de disco, bico de papagaio, dores lombares, já acorda mal-humorado, já acorda cansado, o colchão da Sono Quality é terapêutico, é isso mesmo, ele foi desenvolvido para cuidar da sua saúde. São terapias como a densidade progressiva que corrige a postura da coluna durante toda a noite de sono. Você sabia que nós passamos 1/3 da nossa vida sobre o colchão? É isso mesmo, uma pessoa de 60 anos passa em média 20 anos sobre o colchão. Eu costumo dizer que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, mais importante que a geladeira, que o fogão, do que a TV. Então não perca mais tempo, já vai ligando nesse telefone que está aqui na sua tela, que é o 0800 888 0808. Vou repetir para você, 0800 888-0808. Você pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil. Nós vamos te atender, tirar todas as suas dúvidas, curiosidades. Milhares de pessoas já estão dormindo no colchão da Sono Quality e só falta você. Você que sofre com problemas de má circulação, varizes, câimbras, dormência nas pernas e nas mãos, não perca mais tempo. 0800
888-0808. E olha, você ligando agora para a Sonoquality e dizendo que assistiu aqui no Brasil Esporte, você tem um desconto muito especial. Então não perca mais tempo. 0800 888 0808, Sonoquality, o colchão da saúde. E agora vamos conferir os restantes dos jogos da 25ª rodada do Brasileirão. E olha aí, esse aí, o Grêmio perdeu em casa para o São Paulo. É resultado bom para o São Paulo, né, André? Primeiro gol quem fez foi o Alexandre Pato para o São Paulo. E depois o Rogério, que é conhecido como Neymar do Nordeste, fez o segundo e o Everton diminuiu para o Grêmio. Olha o empate entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O primeiro gol foi do William. O segundo gol do Atlético foi o Carlos que fez. E olha que o William ainda perdeu o pênalti. Chapecoense perdeu em casa para o Flamengo. Paulinho fez esse golaço. Depois o Canteiros fez este aos 32 minutos. Bruno Rangel diminuiu com essa cobrança de pênalti. Kaique aos 43 minutos do segundo tempo fez o terceiro, vitória do Flamengo. O Avaí de virada venceu o Goiás por 2-1. Primeiro gol quem fez foi o Bruno Henrique, né? E aí depois o Avaí vai mudar. André, esse segundo gol aí do Avaí foi erro do Renan ou não? Para mim o Renan falhou. Falhou? Falhou. Teve a carga faltosa do jogador, mas a bola já estava no chão e já estava chutando pro gol. E o Sport venceu o Fluminense com esse gol do Danilo Fernandes. É isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa arrancada, né, do Flamengo. Parece que agora ele convenceu de verdade, está no G4. Você acha que foi a mudança de técnico, né, com o Oswaldo agora que está comandando? A zaga está muito bem posicionada, que era um problema recorrente, né, no primeiro turno. O que você acha, assim, qual o principal motivo para o Flamengo ter dado essa arrancada? Eu não posso apontar a mudança de técnico não, Luciana, porque quando o treinador, ele praticamente não teve tempo de trabalhar. Tá tendo jogo no final e no meio de semana. Então ele só tá escalando o time. Então é sorte ou incompetência dos outros? Não, eu acredito que é uma sequência do trabalho que vinha sendo feito pelo Cristóvão e o time que encaixou e iria encaixar de qualquer maneira. De qualquer maneira, com qualquer técnico encaixar. De qualquer maneira iria encaixar. E o Flamengo tem dessas coisas. Tem hora que ele encaixa com o Andrade, com o Jaime Almeida, encaixava com o saudoso Carlinhos. No futebol tem esse tipo de coisa, às vezes não é muito exato não. E é muito pouco tempo para cobrar se tivesse mal ou de exaltar porque está bem. O Oswaldo praticamente chegou ontem no Flamengo, né? Tem quantos jogos? Tem pouco tempo, não dá para dizer ainda não. Vamos lá, vamos direto para a classificação da Série A. Em primeiríssimo lugar, Corinthians, em segundo, Atlético, em terceiro, Grêmio, em quarto, Flamengo. Depois, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos, Internacional, Sport na segunda parte, Fluminense, Ponte Preta, Chapecoense, Cruzeiro, Goiás, Figueirense no Z4, Coritiba, Avaí, Joinville e Vasco da Gama. Direto agora para os resultados da Série C. Grupo A, o Asa venceu o Salgueiro por 1-0, Botafogo da Paraíba perdeu em casa para o Vila Nova, Águia de Marabá venceu em casa por 3-2, Cuiabá empatou com o América de Natal em 2-2 e Fortaleza empatou com Confiança em 1-1. Notícia que o Icasa já está rebaixado, né, André? Icasa é rebaixado. E o Vila Nova e o Fortaleza classificados. Grupo B, Madureira empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas, Tombense empatou em 3-3 com o Guaratinguetá, Juventude venceu o Tupi por 2-0, Londrina empatou em 1-1 com Caxias, que também está rebaixado, certo, André? Caxias rebaixado, Tupi classificado. E o Guarani só joga hoje contra a Portuguesa. E agora já vamos direto para os confrontos que já estão definidos da Série D. Coruripe vai jogar contra o São Caetano, Botafogo de São Paulo contra o Craque, o Palmas contra o Remo, Caldense contra o Rio Branco, Lajeadense contra o Central, Rio Branco contra o Ipiranga, Estanciano contra o River e o Operário contra o Campinense. Aquele Rio Branco ali é do Acre, eu não especifiquei para vocês. Série A, Série B, Série C, Série D, tudo aqui, só no Brasil Esportes. E para encerrar, aliás, acabou o tempo. Fala. Acabou o tempo? Acabou, mas fala. Para dizer que amanhã no Brasil Esportes a gente vai mostrar um material especial feito pelo Guto Josma, que acompanhou ontem em Campo Grande mais uma etapa da Stock Car. E amanhã eu vou falar do Cartola. Tô bem pra caramba, viu, gente? E a dica do filme é hoje? A dica quarta-feira tem o Corintiano, aqui na TV Aparecida. Filme imperdível do Mazzaropi.
O Corintiano, quarta-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Aparecida. Um bom momento para passar o filme, né? Agradeço a participação de todos vocês, desejo uma ótima semana e voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.